Ai, ai. Vamos lá. Eu queria que fosse desse jeito, né? Seguinte. Chegou o momento de fazer um vídeo sobre isso. Eu fui assistir o filme dos Mamonas Assassinas no cinema. E, infelizmente, essa é a minha opinião. Meu nome é Pedro Paredes e esse é o Velho Cinema Novo, a sua locadora virtual sobre a sétima arte. Então, bora conferir o vídeo, já deixa o like aí, se inscreva no canal e vambora! Precisa fingir que não sabe quem eu sou, não. Primeiramente, queria comentar que esse vídeo não é pra ferrar com o serviço de ninguém, não é pra ferrar com ninguém porque não é uma crítica, mas é um desabafo sobre coisas que estão falando sobre a galera mais nova, que não necessariamente viveu os anos 90 e acompanhou os Mamonas Assassinas no auge. Por acaso, eu sou de 2001, te adiantando, sim, eu não vi os Mamonas Assassinas, eu não vivi os 8 meses, eu fui nascer só 5 anos, eu acho que é isso, não sou muito bom de conta. Fui nascer só 5 anos depois da tragédia que tirou a vida dos integrantes da banda. Mas ainda assim, sou um grandíssimo fã, antes que já comentem aí. Ah, você não gostou porque você não viveu, porque você não é fã. Não, eu fui assistir o filme dos Mamonas com a minha camisa, tenho o CD dos Mamonas, sei todas as músicas de cabo a rabo, até algumas músicas da banda Utopia, então, sim. Eu gosto dos caras pra caramba. Vamos lá, pra começar a gente tem que pensar o seguinte, o filme dos Mamonas Assassinas não necessariamente seria um filme. Ele foi encomendado como uma espécie de série, uma minissérie ali pra Record, em uns 5 capítulos, 4 capítulos por aí. E isso já vai ser percebido no ritmo do filme, na montagem do filme. Na introdução, a direção tenta fazer uma liga entre os personagens e tudo mais, então a gente vê cenas do Dinho se encontrando com, por exemplo, o Sérgio, 2 personagens que vão ser bem importantes para a trama e vão estar ligados ali o tempo inteiro. E, de certa forma, são os personagens que fazem a liga do que vem a se tornar os Mamonas Assassinas. Eu não tenho a menor ideia do que seja mamão assassino. Peládios insanos. Peládios? Tu é tarado, eu, hein? Ei, espera aí. Desde o início a gente já vê que o filme vai ter um ritmo bem frenético, então a gente vê ali na introdução os personagens jogando bola, que era algo que ligava até os integrantes da banda na vida real. Eles fazem menções a isso em várias músicas, inclusive na música Renato o Gaúcho, que viria para o segundo álbum. Então na introdução a gente vê ali o Sérgio criando um embate com o Dinho, né? O Dinho sempre atrapalhado e tudo mais. Porém, a gente já vê outro problema nessa própria introdução. A rapidez em que o filme é retratado, que o filme é montado, o ritmo. Em um momento a gente está em um cenário e daqui a pouco a gente está em um completamente diferente. Então a gente vai ter o Dinho ali jogando bola, tendo o problema com o Sérgio. E logo em seguida ele já está lidando com uma namorada dele que largou ele para um alemão. O nome do cara é alemão e ele está em um escorte. E eles preferiram isso do que colocar a música Lá Vem o Alemão no filme. E na hora eu lembro de ter olhado pra minha namorada que tá do lado e falo assim, pô, eles estão fazendo uma referência a Lá Vem o Alemão. Só que de uma forma tão bobinha que é outro problema que a gente vai ter durante o filme. Mas aguarda aí. Logo em seguida a gente começa a ver a trajetória deles até antes da banda Utopia. Então a gente vai ter várias ocasiões ali em que o Dinho vai se encontrar com os outros integrantes que já tinham uma banda antes dele chegar, né? E a gente vê algumas atrapalhadas assim do Dinho, nossa, atrapalhadas, parece que eu sou louco toda a sessão da tarde, né? Várias situações ali com o Dinho, de não ter dinheiro pra nada, de ser bem ferrado, coisa que eles já tratam muito nas músicas deles, né? Eles tinham muito disso, né? De fazer piada de si. A gente vai ver o Dinho trabalhando como gogo boy, eles trabalhando como office boy, fazendo de tudo pra conseguir uma grana, querendo aparecer e tudo mais, principalmente o Dinho. Esse personagem, juntamente do Sérgio, são os personagens que praticamente puxam o filme. Eu até me surpreendi com o destaque que o personagem do Sérgio tem no filme, que engrandeceu muito ele, né? Enfim, voltando para a temática sobre montagem e ritmo e fazendo uma liga com essa história de que o filme foi encomendado como uma minissérie, fica um pouco visível. Eu lembro de sair com essa sensação de, poxa, a gente tem muito material aqui, tem muito material e
obviamente o material não foi totalmente aproveitado. Então a gente tem muitas cenas soltas no filme que eles provavelmente não sabiam como encaixar, alguns inserts assim, soltos do nada. Provavelmente eles tinham muito material e precisaram adaptar para 1 hora e pouquinho, o que é até bizarro, não sei o motivo pelo qual decidiram lançar esse filme no cinema. Eles têm a opção aí de continuar o material caso ele seja vendido como uma série, talvez ele venha até mais completo, porém como um filme deixa muito a desejar, porque a montagem é tão frenética que os 8 meses, sim, foram 8 meses que os Mamonas Assassinas tiveram destaque na mídia, os 8 meses eles são picotados praticamente, são picotados, e a gente acompanha uma grande parte do filme com eles saindo dessa banda Utopia, se tornar Mamonas Assassinas, e quando eles se tornam realmente a banda e tudo mais, é tudo muito rápido, e não um rápido assim que retrate realmente esses 8 meses de felicidade que eles deram pro nosso país. O filme era tão frenético em questão de montagem que às vezes a gente se perdia. Tem uma cena que, se eu não me engano, o Dario Nogari destacou, a galera do Brasil que deu certo também destacou isso, que eu achei bizarro. Eram 5 coisas aconteciam em mais ou menos 1 minuto de filme. Os irmãos Sérgio e Samuel brigavam, a demo deles chegava até o cara da EMI, os irmãos tentavam resolver a treta deles, o Bento e o Dinho chegavam pra avisar que o cara ia gravar, o empresário deles falava que conseguiu conversar com o cara, então era muita coisa acontecendo em 1 minuto, né? E eu cheguei a comentar, eu tô perdido, eu lembro de comentar, é muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo, eu tô perdido aqui. Fora algumas técnicas que foram usadas a rodo no filme, por exemplo, os jump cuts, a gente utiliza jump cuts às vezes para dar um ritmo na cena e tudo mais, porém os jump cuts às vezes eram tão frenéticos que a gente ficava perdido no cenário, e isso causa uma sensação ruim no telespectador, porque a gente fica sem noção do que está acontecendo ali em cena, muitas coisas cortadas, a gente perde até a localização do personagem. Então era o caso de um personagem abrir uma porta, ter um jump cut. Jump cut, pra quem não sabe, é isso, ó, vou dar um jump cut agora, tô aqui assim falando com vocês, e de repente eu já tô aqui, e agora eu tô aqui de novo. Então, o jump cut, ele é uma técnica que ele pode soar um pouco estranho para algumas pessoas que não estão acostumadas com corte bruto, se não bem executado. Esse é o problema maior, assim, que eu acho em relação à montagem. E é complicado, porque a gente sabe que o editor foi obrigado, praticamente, a reduzir o material que ele tinha, que devia ser muita coisa, porque tem várias cenas que claramente tinham uma continuação ou tinham um material que vinha antes do que foi para a versão final, só que o cara teve que fazer uma montagem, um picote praticamente, e é um problema muito semelhante ao do Bohemian Rhapsody. Agora, em relação à trama, é um outro problema, assim. O filme ele começa com uma narração bem emocionante de um dos 5 personagens, e você pensa que o filme vai tomar um fio ali que vai retratar bem os 8 meses. Ele faz questão de, na narração inicial, destacar que estivemos com vocês por apenas 8 meses. Só que a montagem compromete isso tudo, e o roteiro também. O roteiro eu vejo que, por conta das decisões tomadas do que ir para a versão final. Por exemplo, a gente tem um drama, o filme tenta arrastar a gente para um drama envolvendo os irmãos Reoli e uma garota, uma fã, que se aproxima deles ali, se aproxima da banda. A gente vê essa trama perdida, e poderia ser um tempo de tela utilizado para tratar de outro personagem. Por exemplo, o Bento e o Júlio, para mim, são totalmente descartáveis no filme. Isso é muito triste, porque o intérprete do Bento é sobrinho, se eu não me engano, do próprio Bento, e ele é uma cópia do Bento, cara. Então, ele é totalmente escanteado na trama, assim, escanteado mesmo. E o Júlio, nossa, o Júlio é muito escanteado. Ele tem uma participação ali na escrita de uma das músicas, só que ele foi ter a primeira fala no filme depois de muito tempo. Ele aparecia mudo, em cada cena do filme que ele tava mudo. Então, foi algo que incomodou, assim, as tomadas de decisão do que tratar no filme. Ele decide focar em certos pontos desnecessários e de forma errada ainda. Essa confusão dos irmãos Reoli, ela começa por conta de uma fã que namora o Samuel, porém fica o tempo inteiro se jogando pra cima do Sérgio, e é bem problemática essa trama. Eu acho que os tempos já mudaram e tinha necessidade de retratar uma mulher daquele jeito
na trama, porque ele não leva a lugar nenhum, não leva a lugar nenhum. Fora que as outras mulheres na trama também são retratadas de uma forma bem problemática. As namoradas do Dinho são retratadas como interesseiras. A única cena em que uma mulher conversa com a outra e você pensa assim, poxa, vai vir algo legal agora. Elas falam justamente sobre a relação delas com os integrantes. Então, a gente vive uma época em que o protagonismo feminino, ele é importante, já não é a mesma forma que a gente retrata uma personagem feminina hoje em dia, como a gente retratava antigamente, e o filme peca muito nisso. Tem uma personagem que ela serve ali no filme só pra estar ali como uma espécie de troféu. É uma personagem que anda atrás do Rick Bonadio o tempo inteiro. Ela praticamente não tem falas, ela só aparece realmente pra mostrar o corpo, e isso é muito problemático, gente. A questão da direção, não é uma produção com muita grana, então ela vai sempre optar por planos mais fechados para não precisar mostrar tanto as locações, que não são extravagantes, obviamente. Nos momentos de show, a gente também não vai ver um plano geral, assim, gigantesco, não vai ver uma imagem de drone ou algo assim mostrando plateias e tudo mais. E alguns acertos são usar imagens originais da época dos Mamonas, que é algo que aconteceu com o filme Nosso Sonho, do Claudinho Bochecha, que eles também utilizaram dessa forma. Inclusive, ótimo filme, uma hora eu vou falar dele aqui também. Omitir as participações dos Mamonas Assassinas nos programas de TV, que sempre fizeram muito sucesso. Muita gente que viveu os anos 90, viveu os Mamonas Assassinas, comenta sobre isso, né? Ah, eles estavam no Gugu, eles estavam no tal lugar, eles estavam no Faustão. E o filme, infelizmente, não aborda isso. Eu acho que poderia ter sido usado como base para retratar essa fase tão importante. É o próprio Bingo, Rei das Manhãs, que retrata isso muito bem. Primeira vez que a gente vê o cenário do programa, a gente é transportado para uma época que não viveu. Por meio da trilha sonora, é utilizado um Titãs. A televisão me deixou burro demais, né? E na hora você é transportado para os anos 80, eu acho que é 80 a época do Bingo ali. E o filme dos Mamonas não consegue fazer isso. A gente tem um trecho só que é deles num programa, mas não é feito da mesma forma, gente. Outra coisa, devido a esse excesso de jump cuts, essa dificuldade de se manter em um plano só por um tempinho, sempre tá cortando plano, vários planos, a gente tem muito erro de continuidade, mas muito erro de continuidade mesmo. Lembro da cena do Dinho no restaurante com a primeira namorada dele, e eu ficava reparando, uma hora o braço na mesa, uma hora o braço acolhido, uma hora o braço na mesa, uma hora o braço acolhido. Então, esses erros, assim, que não pode passar, cara, não pode passar em questão de direção, do continuismo, então não pode passar. Tinham músicas tocando de forma diegética, músicas de hoje em dia tocando a rodo no filme, sabe? No momento que eles estão numa boate, toca uma música que claramente não era dos anos 90, ou não é caracterizado pelos anos 90. Personagens usando roupas que são claramente de hoje em dia. O filme peca nesses aspectos. Pra falar aqui que eu não elogiei nada, a performance de palco dos meninos é muito legal. Eu achei isso show, assim. Realmente, por mais que tenham diferenças físicas ali com os integrantes, o próprio Rui, que interpreta o Dinho, ele tá se doando, você vê que o cara tá curtindo aquilo lá, até porque ele já faz o Dinho há muito tempo, né? A performance de palco deles é muito legal, eles refizeram as músicas. Eu acho que o filme peca só na questão repetição de músicas. Pelados em Santos, Vira-Vira, é repetido muitas vezes, então a gente deixa de fora alguns sucessos, como o Mar Linda Mulher, o próprio Lá Vem o Alemão, Débil Metal. Mas pelo menos a minha música favorita deles ficou, que é Cabeça de Bagre. Eu adoro essa música. Outra música que não poderia ter faltado, mas faltou, foi Mundo Animal, né? A gente não vê nenhuma citação, se eu não me engano, a Mundo Animal no filme. E outra coisa, diferente do filme do Claudinho Bochecha, que a gente vê o processo de algumas músicas serem feitas, isso é muito legal. Eu lembro de assistir o Claudinho mostrando pro Bochecha Assim Sem Você, e eu lembro de ter me emocionado bastante. Nos Mamonas não rola isso, não rola. Os personagens, por meio de conexão neural, começam a cantar as músicas juntos, assim, sem explicação. Em uma hora eles não têm química nenhuma e da noite pro dia eles já cantam Pelados em Santos inteira, como uma forma de brincadeira. Outro ponto bacana além das trilhas sonoras é o quê? Tem uma cena específica que eu acho até melhor do que a premonição que o Júlio teve. É uma cena em que eles estão no ferro velho, uma espécie de ferro velho, e o Dinho tá tendo um pesadelo em que uma Brasília amarela é destruída por aquelas garras de ferro velho, tá? Não sei o nome daquilo. Acho que é garra mesmo. Que eu
achei bem feita, bem dirigida. Utilizou ali um elemento Brasília Amarela que a gente traz de um conhecimento enciclopédico, né? Porque o filme também não faz essa relação com a Brasília Amarela em nenhum momento, mas a gente traz esse conhecimento externo sobre a importância daquele símbolo da Brasília pro álbum, pros meninos e pra gente que curte o trabalho dos Mamonas Assassinas. Uma vez o Dinho me disse que o impossível não existe. Acreditem no sonho de vocês! Ele me convenceu. Você é meu chuchuzinho. Enfim, foi isso. Eu acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo assim, me mostrando pra vocês. E então, espero que vocês curtam. Vai dar menos trabalho pra editar, porque tem a minha caroça aqui aparecendo. Queria que vocês deixassem um like aí, se inscrevessem no canal e me seguissem nas redes sociais, seguissem a galera que trampou aqui com a gente pra fazer esse vídeo. Assistam o filme, tirem suas conclusões e tenho certeza que vai agradar alguns e não vai agradar outros. Como disse, sou fã, não vivi a época, me julguem se quiser, mas não curti muito, infelizmente. E eu queria, viu? Agora, valeu!